Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Fiz de mim o que não soube. E o que podia fazer de mim, não fiz. O paletó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era. E não desmenti. Perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Essa é a história de como eu morri. Mas para você entender o que aconteceu, vamos voltar um tempo atrás. A Cyber Desire não para de inovar na fórmula do prazer. A empresa das mais potentes pílulas do mercado agora oferece o prazer das apostas. Para que arriscar se você pode ganhar? Desfrute do melhor lado das apostas com as novas pílulas da Cyber Desire. Cyber Desire, felicidade em pílula. É hoje, finalmente chegou o grande dia. Eu cheguei aos 16 anos e vou conseguir pegar a pílula que eu quiser. Meu filhão já acordou? Quem tá fazendo 16 anos e vai poder experimentar qualquer prazer deste mundo? Eu! É você mesmo. E ó, deixa eu te falar. Não empresta sua pílula pra sua irmã, porque a dela é só de jogos e telas. Não, pode deixar. Você acha que eu vou gastar meus prazeres com a minha irmã, aquela tchungona? Não vou nada. Mas e aí, mãe, o que você tem pra mim? Ah, isso você vai ter que resolver com seu pai. Ô, olha, esse não é nosso aniversariante. Parabéns, meu filho. Obrigado. Mas e aí, pai, o que você tem pra mim? Tem uma surpresa pra você, olha, você vai gostar. Ó, cheinho pra você. Ah, pai, essa aqui é da farmácia da esquina ali, pai. O que foi, moleque? Ué? Não, é que meu amigo Enzo, eu vi ele tomando umas que era bem cara e que o efeito era muito mais real. Ah, meu filho, toma jeito. Aquela lá são 6 meses do meu trabalho pra conseguir comprar. Não tem como. Não, então beleza. Obrigadão. Mas filho, você já vai? Você nem tomou café ainda? Então, eu preciso fazer um podcast sobre as pílulas, então eu já tô indo. Vivemos em um mundo que precisa de satisfação. E sim, nossos avanços nos salvaram e conseguimos encapsular o prazer. As indústrias farmacêuticas fizeram esse favor a nós, mas o pessoal mais antigo diz que nem sempre foi assim. O mundo mudou. Posso senti-lo na água, posso senti-lo na terra, posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido, pois nenhum do que se lembra está vivo. O mundo era diferente. O mundo já foi rural e agrário. Muito mais verde, tradicional e ritualístico. Fechado e hierárquico. Lento, sossegado. Pobre e artesanal. Doméstico e local. Mas a história do mundo é uma história de transformações. Revoluções causaram profundas e substanciais mudanças. Revoluções políticas trouxeram repúblicas, democracias, participação e direitos. De súditos surgiram cidadãos. De pessoas destinadas ao extrato social, à casta, ao estamento, surgiram liberdade, igualdade e fraternidade, ainda que falhos, limitados e violentamente conquistados. Revoluções industriais trouxeram tecnologia. Produção em massa, novas economias, globalizações. De artesãos surgiram proletários.
Houve maior velocidade, maior controle de tempo, maior geração de produtos e riqueza, menor pobreza, mas maior desigualdade. O mundo, outrora tão limitado, parecia expandir. A conformidade estava se desvanecendo. O capitalismo trazia novas possibilidades, novas classes, novas relações, novos exploradores, novos explorados. O capitalismo trouxe a modernidade, e o moderno não se vale mais da religião e da tradição, mas da razão e da ciência para sua organização. Ambos, obviamente, serviram à mentalidade capitalista para forjar costumes, consumo, hedonismo e individualismo. As pessoas passaram a viver, trabalhar, produzir e até ser o que lhes traz mais valor. Afinal, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí, galera? Chegou nosso aniversariante. Nada, mano. Parabéns. Bem-vindo, viu? Mano, vou deixar um bagulho pra você. A gente conseguiu comprar, mas é uma coisa muito cara, mano. Vai ficar feliz, só que você vai ter que estudar pra caramba pra conseguir ter mais. Se mata de estudar programação pra fazer muito AI e tem grana pra comprar aquilo da Cyber Design, hein? Aí, o que vocês têm então pra mim? Já sentiu, mano, a emoção e a adrenalina de apostar? Não é nada. O que a gente tem pra você? Ah, mentira! É. Os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. O que é a modernidade líquida e como ela configura as relações sociais? No contexto da história da modernidade, logo no primeiro momento, havia a caracterização da modernidade sólida. E o que significa falar isso? O processo de racionalização ou o processo de trazer para o centro de todas as compreensões acerca da natureza
por meio da razão foi marcante no início da modernidade. Diferentemente de um sólido, né, e ao pensarmos no início da modernidade sólida, onde há uma segurança, há uma estabilidade, a modernidade líquida é essa modernidade do espetáculo, essa modernidade onde aquilo que as relações, o modo de se viver também é fluido. Em outras palavras, nós poderíamos dizer, é aquilo que passa, é o momentâneo, é aquilo que flui. Está em todo o tempo em movimento, não se para, não se configura, não se estabiliza. O que basta nessa modernidade líquida são os prazeres, e ainda que eles sejam momentâneos, ainda que as experiências elas sejam curtas, elas sejam passageiras, podem, sem dúvida alguma, nos levar para esse caminho de pensar em prazeres momentâneos. Então hoje eu vivo isso, né? Amanhã já não sei mais se vai ser dessa forma ou não, porque tudo é muito líquido, tudo é muito fluido, e nesse sentido não há uma solidez. Nesse sentido, os prazeres momentâneos, eles passam então a serem o foco, principalmente daqueles que não pensam, não refletem, não questionam acerca das influências dessa modernidade líquida. Sem dúvida alguma, nós podemos pensar que nessa busca pelos prazeres, nós podemos cair num vício. E aí nós poderíamos pensar, né, o que seria o vício, né, o que se configura o vício. Se pensarmos desde uma perspectiva aristotélica, mas o vício é tudo aquilo que está em falta ou que está em excesso, né, e o meio termo, o equilíbrio, é a virtude. Ao pensarmos nessa sociedade contemporânea, nessa modernidade líquida, assim dizermos, parece-me que as pessoas estão tendendo a esse vício por excesso. E excessos de prazeres, excessos momentâneos, excessos que se fluem e que se modificam muito rapidamente. Inclusive por esse prazer momentâneo. E haverá algo que de fato não vai saciar. Quando se olha muito tempo para o abismo olha para você. Devemos refletir sobre a indústria dos vícios, que permeia o mundo contemporâneo. Não se trata de uma simples fraqueza da atualidade, mas de um sistema deliberado onde gigantes corporativos exploram as vulnerabilidades por lucro. Produtos como álcool, tabaco, alimentos ultraprocessados, redes sociais e jogos de azar são promovidos e distribuídos através de estratégias avançadas de marketing e manipulação psicológica. Isso não está longe de nós. Uma pesquisa com mais de 250 alunos do 8º ao 3º ano do ensino médio em nossa escola mostra dados alarmantes. 7 a cada 10 alunos se considera viciado em alguma coisa. O principal vício identificado é óbvio, smartphones. Porém, o uso deles leva a caminhos mais distantes. Mais de 30% já se considera viciado em compras, próximo ao número de viciados em jogos digitais. Para nossos estudantes, comprar é tão divertido e viciante quanto games. Não para por aí. Apesar da juventude, cerca de 1/4 se considera viciado em café, 6 a cada 10 em redes sociais e doce. Todos eles são menores de 18 anos, mas 5% já se considera viciado em álcool e 7% em nicotina. A novidade da lista são as apostas. Já temos 7% de alunos, um total de 17 alunos, ou metade de uma sala de aula, viciada em apostas. Não são os que apostam, são os que já estão viciados. Talvez o mais assustador é o processo de aceitação, já que 50% de todos os entrevistados já desistiu de lutar contra os seus vícios. Nada disso é por acaso. O Brasil é o 3º maior consumidor de redes sociais em todo o mundo, atrás apenas da Índia e da Indonésia. As redes mais acessadas pelos usuários brasileiros são YouTube, Facebook e Instagram. Em termos de faturamento,
O Facebook, por exemplo, teve um lucro líquido de mais de 29 bilhões de dólares em 2021 em todo o mundo. Já o mercado de apostas esportivas online no Brasil movimentou mais de 50 bilhões de janeiro a novembro de 2023. Vale ressaltar que as apostas online do Brasil ainda não são regulamentadas. Com tamanho lucro, independente da responsabilidade sobre os efeitos sobre a sociedade, empresas investem crescentemente em aumentar seus mercados, com estratégias cada vez mais eficazes. Esse ciclo vicioso transforma nossos desejos em mercadorias, nossas fraquezas em capital. O prazer é lucrativo e muitos vivem por ele. Oi, tenho 17 anos e sou viciado em aposta. E como começou esse vício? Bom, o vício começou quando eu vi meus amigos jogarem e eu fiquei com vontade de apostar. E faz quanto tempo que você aposta? Uns 5 meses por aí. E quanto dinheiro você perdeu com isso? Uns 300 reais por aí. E durante esse tempo, você pegou dinheiro emprestado com alguém? Sim, várias vezes. Já peguei dinheiro emprestado com meus amigos. E por causa das apostas, você tá devendo alguém? Sim. O que você sente quando você aposta? Eu sinto uma adrenalina. O que você falaria pro seu eu do passado? Pra ele não entrar nesse grupo de aposta. Você já tentou parar de apostar? Sim. E por que não conseguiu? Porque meu vício foi maior. Que conselho você daria a alguém que está pensando em começar a fazer apostas? Bom, meu conselho é ela não entrar, porque quanto mais tarde ela ficar, mais difícil ela sair. Eu sou um jovem de 17 anos viciado em negativa. Como o uso de cigarros eletrônicos afetou sua vida pessoal, profissional e financeira? Afetou financeiramente por conta de sempre acabar e eu querer comprar mais. Em média, qual é o valor? 100 reais. Quando você percebeu que poderia ter um problema com cigarros eletrônicos? Quando eu comecei a sentir falta e tive que comprar um primeiro pote para mim. Você já notou algum impacto na sua saúde desde que começou a usar cigarros eletrônicos? Sim, porque depois de um certo período de tempo eu fui fazer atividades físicas e não aguentava nem correr. Como e quando você começou com esse vício? Foi quando eu comecei a fazer meu curso técnico. O que você diria pro seu eu do passado? Não fuma essa porra. A melhor forma de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca descubra que está preso. Então, Letícia, o que é o hedonismo? O hedonismo, ele traz a ideia de um prazer extremo, um prazer que dá sentido à vida. Ele tem a ideia de que a felicidade é uma busca de prazer e uma negação da dor. Você busca o prazer imediato, prazer em adquirir bens de consumo, nesse sentido. Como os cirenaicos e os epicuristas divergem sobre prazeres imediatos? A divergência está que, para os cirenaicos, eles buscam um prazer imediato e intenso, diferente dos epicuristas. Para eles, o prazer ele é a longo prazo, existe uma cautela, um domínio dos impulsos, não é algo tão rápido. Como é a visão de Freud sobre o hedonismo e o desejo de prazer? Freud vai trazer bem a questão do princípio de prazer. Ele traz para a gente dois princípios, né? O princípio de realidade e o princípio de prazer. No princípio de prazer, ele diz que a gente vai buscar o prazer de uma forma desenfreada, né? A gente quer porque quer, a gente quer o prazer, a gente evita o desprazer. Já no princípio de realidade, ele vai mostrar o seguinte: ok, você quer satisfazer seus desejos, porém você mora numa civilização, você convive com outras pessoas, então não dá para fazer tudo que você quer. Né? Existem regras, existem questões a serem cumpridas, então as coisas não vão acontecer do seu jeito. Pode ser que algumas coisas demorem mais, enfim, que para você chegar até onde você quer, você tenha que dar algumas voltas, né? Não é algo tão rápido assim. Essa questão do prazer também, para Freud, a gente busca, procura algo que é inalcançável, né? Então, Lacan vai dizer pra gente que nós somos seres faltantes. Então, sempre vai estar faltando alguma coisa, né? Uma comparação rápida que a gente consegue fazer a esse respeito
um copo d'água, eu encho ele totalmente, porém existe um furo, né? E daí, por mais que eu sempre esteja colocando água ali, vai estar saindo água também. Então, nós somos seres faltantes, sempre vamos estar buscando por algo e sempre insatisfeitos. Em meio a uma realidade caótica e um futuro turbulento, como se direcionam as nossas esperanças? Há um espaço para imaginar um mundo melhor, ou nos resta projetar a nossa vida em meio à barbárie e à insanidade? O abandono do sonho de justiça e beleza habita em uma linha tênue entre o realismo e o pessimismo. Foi na Renascença que surgiu esse termo, cunhado pela primeira vez por Thomas More. Ele escreveu um livro, Utopia, que significava um não lugar, um lugar inexistente, um bom lugar. Ele descreveu uma ilha de perfeição, uma ilha onde tudo seria maravilhoso, muito melhor do que a realidade. Esse termo ficou muito importante, não só na Idade Média, moderna, e até hoje é importante, porque esse local, ele ajuda muita gente que só consegue enxergar a realidade. Muitos só conseguem enxergar aquilo que os olhos físicos dela conseguem ver. Então, este local que inexiste no mundo real, ajuda esses poucos que conseguem ver além, a expressar um mundo muito melhor do que aquele que nos rodeia. Então é uma realidade muito exagerada no ponto positivo do mundo. Pega detalhes do nosso mundo e, em vez de colocar apenas um espelho na nossa frente para vermos a nossa realidade, ele acentua tudo que é bom, justo, ideal neste mundo a pontos muito maiores e cria utopia. Para a gente comparar, para muita gente comparar o que seria um mundo melhor e o mundo que a gente tem agora. Então, por mais que esse local ainda não exista, pode existir. É um local que, por enquanto, só existe na esperança. Já o conceito de distopia, ao contrário da utopia bom lugar, é um mau lugar. Então, também é importante imaginarmos uma sociedade caótica, uma sociedade terrível, onde as falhas da nossa sociedade atual chegaram a ser acentuadas de uma maneira irreversível, por exemplo. Então, é importante termos não só essa visão boa de uma possibilidade melhor, mas já estarmos alertas quanto a uma possibilidade caótica de realidade. Com os males da nossa sociedade atual, a gente começa a projetar ideias de como isso pode piorar e constrói esse cenário. Então vira um espelho para a gente refletir, só que espelhos escurecidos, entenebrecidos, de situações muito piores. É um alerta, é um jeito de jogar um balde de água fria nas pessoas, é um jeito de tentar acordar essas pessoas para entenderem os males da nossa sociedade, os vícios, os problemas, as dificuldades nossas, que devem ser sanadas o quanto antes que elas imperem em nossa sociedade. Sendo assim, quem está assistindo esse documentário já é chamado a refletir. É para olhar tudo isso e falar, pera, onde estamos? E para onde vamos com este caminho? É um jeito de acordar. É uma possibilidade de mudar antes que seja tarde demais e essa sociedade de caos e terror futura, projetada nos nossos piores pesadelos, venha se tornar a nossa realidade irreversível. Quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Não aguenta mais, né? Oi? O que foi? Não aguenta mais viver escravo de emoções, sensações e efeitos que passam. Você tá maluca? Você não aguenta mais viver aquela fantasia por alguns momentos tão viva e de repente ela se torna em uma utopia. Você vai como água numa peneira e fumaça que vai embora no meio da ventania. Como... Enfim,
Eu vou atrás de dinheiro pra mim comprar mais pílulas. Você pode até fazer isso, mas aí sua vida vai ser resumida de picos de felicidade e vales de morte. E você sabe que nenhuma pílula vai lhe trazer prazer duradouro o suficiente. Espera aí, você é daquelas que rejeitam as pílulas. Você é uma marginal. Bom, me ofender assim já mostra que a verdade lá no fundo já tá fazendo eco. Mas, sabe, eu sei que a sua realidade tá trincada e sua felicidade tá por um fio. Mas não é você, jovem, é o mundo que tá caminhando em um fino vidro que já tá rachado e todo mundo vive prestes como se o mundo fosse desmoronar a qualquer momento. Viver assim é loucura. Mas o que adianta uma vida? O que adianta uma vida sem prazeres? Viver uma vida amarga? E o que você tem a perder? O amargor e a falta de sentido? Não tenho mais nada. E se existisse uma alternativa? Uma saída para se libertar das cadeias que te escravizam? Vício? Mas eu não tenho vício. Bom, vícios são cadeias de tempo que nos fazem repetir os mesmos erros. E você, meu amigo? Você tá num processo vitalício que está fadado a viver de sombras de realidade. Sua avidez como forma de tentar fugir das suas mazelas vão lhe gerar apenas angústia. Escuta, garoto, eu tenho duas opções para te oferecer. Você pode tomar essa tão sonhada pílula da Cyber Desire e viver momentos intensos, mas em menos de 30 minutos você vai estar no seu vale de angústias novamente. Ou você pode tomar essa pílula, que vai lhe causar efeitos colaterais, mas vai te emancipar das suas cadeias e prisões emocionais. Esta contrapílula, essa eu chamo liberdade. Uma vez tomada a sua decisão, não volte atrás. Vai doer, mas é cura. Ao menos é doce. Bom, meu nome é Metanoia. Tome aqui mais algumas contrapílulas. Eu vou te dar o meu número e toda vez que você sentir uma abstinência, você pode me ligar e tomar mais algumas contrapílulas de liberdade. Bom, o vício ele destaca-se como uma doença cerebral resultante das mudanças químicas e estruturais devido ao uso repetido de substâncias ou comportamentos viciantes. Isso leva à perda de controle e prática compulsiva, prejudicando a qualidade de vida. Seria a busca pelo prazer imediato, muitas vezes acompanhado por mecanismos de auto-engano. O vício ele é desafiador devido à baixa tolerância à frustração, formada pela exposição constante ao prazer, principalmente na infância. A busca pelo alívio imediato da dor ou da frustração contribui para a formação do vício. É mais um sinal de que você precisa buscar ajuda. Todo excesso significa uma falta, né? Esse é o bordão da psicologia. Sim, porque a mudança ela parte de uma reclamação. Se você não entende que aquilo é um problema e se você não busca ajuda, as pessoas tendem a acreditar que aquilo é normal. A psicologia, a gente não trabalha com cura, né? A gente trabalha com manutenção ou recuperação do indivíduo. E ela precisa reconhecer que o problema existe para poder buscar essa recuperação. Todo processo de cura envolve dor. A psicologia, ela trabalha junto com a medicina. Ninguém trabalha sozinho. Por isso que precisa estar aliado terapia e medicação. Para qualquer situação, né? A terapia, ela vai ajudar o indivíduo a lidar com os conflitos internos. Porém, os sintomas, eles vão diminuindo aos poucos, mas se é um sintoma que está trazendo prejuízo para a vida daquele indivíduo, precisa sim da medicação, até mesmo para ele se autorregular. Porque se eu estou com o meu pensamento acelerado, como que eu vou refletir sobre o dano daquilo? Não tem como. Contradizer o rebanho equivale a separar-se dele.
e por isso é evitado angustiosamente, mas o rebanho rejeita tudo o que é novo e inusitado. Depois de dias em aflição, precisando ligar para a metanoia e suportar a desintoxicação, a liberdade me curou. E é incrível. Há sentido, há verdade, há prazer, mas não há vício. Demorou para a metanoia me dizer que a contrapílula era apenas placebo e pediu para manter segredo. A verdadeira cura não estava em outra droga, estava em mudar a mente e o coração. Mano, mas que lindo, cara. Perfeito, mano. Parabéns pelo conquista. Mas os caras estão vindo atrás do seu indústria toda, mano. Você tem que perceber isso, cara. Não, pode ficar tranquilo. Vai atrás da metanoia, suave. Vai atrás da metanoia, a metanoia vai atrás de você. Se salva, mano. Mano, muito obrigado. Eu já fiz minha escolha. Por que você não precisa de pílula pra ser feliz? Isso é injusto, a gente é muito duro pra isso. Se mais gente imitar, a economia vai ser destruída. Você é uma aberração. Você não pode viver sem o vício! Você tem que usar a pílula igual a todos nós. Igual! 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 Sob essa ótica, qual conselho você dá para a nova geração? O conselho que eu dou, ele está ligado a um mecanismo de defesa que se chama sublimação. Ele basicamente diz o seguinte: olha, se você quer chegar lá, isso vai te custar algumas coisas e vai ser demorado. Então, a gente pode comparar isso, né? Um diploma que leva vários anos para você obter, no sentido em que você vai atingir o prazer, mas ele vai demorar para você ter, né? Então, o conselho é para você exercer esse mecanismo de sublimação. Porém, como são prazeres a longo prazo sempre, né, e que vai te custar algo, vai ter bastante esforço naquilo, né, algo demorado, também aconselho que você tenha momentos de prazer imediato. E aí vai depender do gosto de cada um, né? Pode ser um momento com a família, pode ser uma atividade física, pode ser uma programação para o final de semana, coisas mais rápidas, né? Que você sinta esse prazer, essa satisfação de uma forma mais palpável, né? Mais rápida ali. Mas que você nunca se esqueça de investir em prazeres, satisfação tardia. Conselho importante para a nova geração é focar no desenvolvimento de habilidades de enfrentamento saudáveis e na construção de relações familiares e sociais que promovam a resiliência emocional. É essencial também cultivar uma consciência dos riscos associados ao vício e buscar o apoio emocional e terapêutico sempre que necessário. Falem, conversem sobre o que causa. E o que poderíamos dizer, então, para essa geração presente aqui? Olha, mediante qualquer dependência, mediante qualquer vício que estejamos, eu diria que podemos sim pensar em diversos caminhos, né, diversas possibilidades para compreender. Um deles, sem dúvida alguma, que eu tenho visto, compreendendo ainda no meu processo de estudo, a própria psicanálise pode contribuir, então, por meio de um processo de análise, compreender os motivos, as causas e as razões do porquê desse vício. Mais do que um processo de autoconhecimento, acredito que é fundamental
que cada um saiba, né, os motivos, o porquê de tal comportamento. E numa perspectiva inclusive filosófica, nós podemos dizer que é a dúvida, é o questionar, é o pensar. Penso. Logo existo.